falamos ele muito rapidamente no domingo retrasado, na escola bíblica dominical, que é o texto do Salmo 46. Nós vamos fazer duas leituras, primeiro do Salmo 46 e depois vamos nos transportar para o livro de Isaías. Mas primeiro o Salmo 46. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem por ser dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isaías capítulo 36. Isaías capítulo 36, verso 1 ao verso 3. Senaqueribe invade Judá. Diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Agora pula lá para o verso 13. O mesmo texto, mas para a gente dar um pouco de tempo, a gente entender o que estava acontecendo. Então o general do rei assírio se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente vos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhos. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram as suas vestes e vieram ter com Ezequias. E lhe referiram as palavras do general
assírio. Capítulo 37, verso 14, a mesma história. Tendo Ezequias recebido as cartas dos mensageiros, levou-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste, de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz arrogante e ergueste os olhos, contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano deitarei debaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado. Agora, porém, os faço executar. Eu quis que tu reduziste a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu andar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para debaixo e dará fruto por si. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Porque assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudos, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para o livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E agora a conclusão terrível de toda essa história, verso 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, todos estes eram cadáveres. Amém. Volte a sua Bíblia lá para o Salmo 46. E deixe aberto lá que nós vamos recorrer a ele. Apesar do Salmo 46,
na ordem que foi organizada, o cânon do Antigo Testamento, ele vir primeiro, o texto de Isaías precede o Salmo 46, é o mesmo momento histórico, é o mesmo acontecimento. O tema da nossa mensagem de hoje é descansando o coração no Deus que é, no Deus que está, no Deus que faz. Descansando o coração no Deus que é, no Deus que está, no Deus que faz. Você já se sentiu inquieto? Se não inquieto assim, qualquer inquietação. Inquieto eu falo com a alma atribulada, com a alma desassossegada, com o coração tomada por uma inquietação tão profunda que parece que a gente está sufocando de dentro para fora, que parece que está faltando ar, que o coração está sufocado, que o coração está estrangulado dentro de nós. Eu acho que essa era a sensação de Davi, do salmista, quando ele ora no Salmo 42, verso 5, porque está abatidas, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Uma alma abatida, perturbada, pesada, sobrecarregada. É interessante que com muita tristeza nós constatamos que nós somos uma geração de alma inquieta, de alma atribulada, de alma sobrecarregada. Nós somos uma geração que adoeceu e está adoecendo, e segundo as pesquisas e estatísticas, continuará adoecendo da pior forma possível, de dentro para fora. Interessante, algumas doenças que assolam o nosso tempo, a nossa nação, a nossa geração. Nós somos a geração do estresse, por exemplo. Há uma pesquisa que foi feita com pessoas que estão ativamente ainda trabalhando, estão na ativa. De cada 10 pessoas que estão trabalhando hoje, 7 estão sofrendo de estresse. De cada 10, 7 estão estressados. Olha que coisa interessante. De cada 10 pessoas que estão ativamente, hoje que estão ativas, trabalham, estudam, enfim, sofrem de estresse, de todas as consequências que o estresse traz consigo, de todos os distúrbios, de toda a canseira, de toda a fadiga, de todo o sentimento de canseira, de derrota, de desilusão. E algo mais alarmante ainda, as pesquisas mostram que agora as crianças estão estressadas. As crianças. Há uma pesquisa recente que foi feita que mostra que em crianças da idade da Elô, da idade do Heitor, crianças que estão na pré-escola, que estão nos primeiros aninhos da escola, já estão estressadas. Nós somos a geração da depressão. Há pesquisas que mostram que nos últimos 15 anos, causas a morte relacionada à depressão aumentaram 705%. Os órgãos de saúde já apontam a depressão como a doença que mais inutiliza as pessoas no mundo e no Brasil. Depressão. As pessoas perdem o desejo de viver, perdem a alegria, e enfim, nós já sabemos tudo aquilo que acontece, todo o pacote que acompanha com essa doença, que acomete de dentro para fora, que nos derruba de forma silenciosa, de dentro para fora. Nós somos a geração das síndromes, síndrome disso, síndrome daquilo, e a mais famosa dela, que cresce assustadoramente também no nosso tempo, a crise do pânico, chamada crise do pânico. As pessoas estão sofrendo agora de tantas crises, e dentre elas essa que acomete a alma, o coração, a crise do pânico, que nos priva de ser aquilo que Deus nos fez para ser, seres relacionais, pessoas que estejam próximas, que se relacionem, que estejam juntas. A síndrome do pânico traz esse medo, esse desassossego, faz a pessoa se isolar, e o ostracismo é ruim, prejudicial, mas assola, machuca, tem judiado de muitas famílias, muitos lares. Sem falar também, talvez na última delas,
a crise da ansiedade, mas não uma ansiedade qualquer, não uma ansiedade hoje como arroz ou macarrão, hoje bebo coca ou fanta, não, uma ansiedade que sufoca, que estrangula, sufoca as emoções, que estrangula os relacionamentos, que rouba a alegria, que rouba o sorriso dos lábios, que sufoca a convivência familiar. Somos uma sociedade doente de dentro para fora. E aí nós olhamos para este salmo e nós vemos uma ordem de Deus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é um convite, é uma ordem, é um imperativo: aquietai-vos. E a pergunta é: como se aquietar em Deus? Como se aquietar? Como sossegar o coração? Como sossegar a alma? Como ter paz na alma? Como ter paz dentro de nós? Paz existencial, paz com Deus, paz com nós mesmos, paz com o outro, paz com a vida, paz nos meus relacionamentos. Ter paz em momentos de bonança é muito fácil, né? Paz quando tudo vai bem é fácil. Paz quando as coisas estão bem, quando não há crises, quando não há dificuldades. Esse tipo de paz é muito fácil e a gente vive esse tipo de paz sem nenhuma dificuldade. Ter paz quando tudo vai bem é muito fácil, mas como ter paz em meio às crises? Como ter paz em meio às piores das situações, a mais adversa das situações? Como ter paz em meio à enfermidade, por exemplo? Como ter paz em meio às crises familiares? Como ter paz em meio à crise na vida do casal? Como ter paz quando as crises financeiras chegam? Como ter paz quando as crises existenciais batem na porta do nosso coração? Como ter paz? Como se aquietar em Deus? Como olhar a ordem de Deus, aquietar-vos e dizer: Senhor, assim sou eu, como criança de colo, quieto, Pai, de coração tranquilo, sossegado nos teus braços. Quando Deus dá essa ordem para o seu povo, aquietai-vos, a situação não era boa. Quando Deus diz aquietai-vos, saber que eu sou Deus, Deus dá essa palavra, Deus dá essa ordem de um momento histórico muito difícil para o seu povo. Nós lemos em Isaías capítulo 36, e se você ler no capítulo 35, 36, 37 e 38, você vai entender bem o que estava acontecendo. Vou fazer um resumo, a partir do que nós já lemos. Interessante, Israel estava dividido, reino do norte e reino do sul. E a palavra de Deus nos diz que este rei, esse homem assírio, esse rei assírio, chamado Senaqueribe, aspirava à guerra. O seu exército, um exército assustador, já na época, segundo os historiadores, um exército de mais de 200 mil cabeças, um exército com fama de impiedoso, invencível, marchava, marchava, deixando atrás de si um rastro de destruição, de morte, de ruínas, de fogo. Quando a gente fala em conquistas, nós temos hoje uma ideia moderna. Naquela época as coisas não eram tão civilizadas quanto são hoje. Quando um povo era conquistado, a cidade era queimada. Quando não, a cidade era sitiada, cercada, como Jeremias descreve o cerco de Nabucodonosor a Jerusalém. A fome foi tanta dentro das muralhas que Jeremias diz que as mães comiam os recém-nascidos, matavam pela fome, pelo desespero de morrer de fome. As pessoas acabavam se entregando, abrindo os portões, e quando o exército invasor entrava, eles matavam todos os homens. Todos os homens que pudessem empunhar uma lança, um escudo, uma espada, eram mortos para que não houvesse mais resistência. Segundo, as mulheres, aquelas que podiam reproduzir, eram violentadas. As mais bonitas, as aparentemente mais saudáveis, eram levadas para serem concubinas, escravas sexuais nos palácios, nos reinos distantes. Jovens, os mais inteligentes, os mais bem afeiçoados, os cultos, aqueles das classes mais elevadas, eram castrados,
e eram levados como escravos para serem eunucos, para servirem nos palácios como escravos, humilhados, sem Deus, sem voz, sem templo. Era algo terrível. O exército assírio tinha a fama de marchar e esmagar sobre as botas dos seus pés velhos e crianças. Era algo terrível. E nos diz o texto, lá em Isaías, que nós lemos, capítulo 36, verso 1 e 3, Senaqueribe já havia começado a sua marcha, e ele já havia dominado duas importantes cidades, Laquis e Líbina. Antes de Jerusalém, haviam essas duas cidades, e nas duas haviam fortalezas grandes, fortalezas bem armadas. Ninguém podia chegar a Jerusalém sem antes conquistar a cidade de Laquis e Líbina. Diz o texto de Isaías 31, verso 1 e 3, as duas cidades já haviam caído. As suas muralhas agora ardiam em fogo. De Jerusalém não era longe, 35 quilômetros, 30 quilômetros no máximo. Talvez já se pudesse ver ao horizonte a fumaça que subia de Laquis e de Líbina. Ninguém naquela cidade viria socorrer Jerusalém. Haviam tombado. E então Senaqueribe, em toda a sua crueldade, ou talvez na sua ânsia de conquista, de lá de Laquis, manda um mensageiro a Jerusalém, e ele faz a seguinte proposta. Nós lemos no texto: olha, o rei manda dizer que é melhor vocês não resistirem. Laquis já caiu, a cidade de Líbina já caiu, os deuses das cidades vizinhas todos se prostraram, e vocês não deem crédito a Ezequias, porque Ezequias vai dizer que Deus vai livrar vocês, mas Deus não vai livrar vocês, porque os deuses das outras nações não livraram as outras nações. Interessante que é uma proposta de rendição, né? Abram os portões, até que nós cheguemos e levemos vocês para uma terra igual a de vocês, para a nossa terra. Ou seja, deixa a gente entrar sem resistência. Não lutem, não se fechem, não tentem resistir. Simplesmente se rendam, se entreguem, para que a vergonha de vocês seja menor, para que a derrota de vocês seja menor. E aí, no meio dessa proposta, no meio de tudo isso, Deus traz este salmo, traz essa palavra. E Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu me coloco no lugar de um cidadão de Jerusalém, nessas alturas do campeonato. Convido você a se colocar no lugar de um cidadão de Jerusalém. Como você, fechado dentro das muralhas da sua cidade, ouvindo o estrondo aterrorizador do exército assírio marchando, sabendo que as cidades vizinhas que poderiam te socorrer, as fortalezas das cidades vizinhas já tinham sido dominadas, que 200.000 soldados marchavam sobre você para queimar a sua cidade, para violar as suas mulheres, saquear os seus tesouros, queimar a sua casa, o seu lugar de moradia, levar você como escravo. Como ficaria o seu coração? E aí vem uma palavra dessa da boca de Deus: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu não sei você, mas eu, na minha pequenez, talvez eu oraria de novo: Senhor, o Senhor não entendeu a situação da coisa. Aquietar, Deus, aquieta eles, não eu, Senhor. Eu preciso fugir daqui, Deus. Eu não sei você, mas eu, na minha falta de fé, ou na minha fé infante, talvez dissesse: não, Senhor, acho que eu não sacrifiquei direito, vou sacrificar de novo, o sacerdote não intercedeu direito, talvez o sacrifício não foi do agrado de Deus. Nós estamos esperando algo sobrenatural, e Deus manda a gente ficar quieto, se aquietar, ter sossego na alma, sossego no coração. Como se aquietar? Simples. Nós podemos nos aquietar, porque nosso Deus é o Deus que é, Deus que está e Deus que faz. Vamos aprender nesse texto porque eles podiam aquietar-se, porque é possível você se aquietar diante das crises que batem na sua porta. Podemos aquietar o coração primeiro porque Deus é. Verso 1 ao verso 4. Olha na sua Bíblia, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus
A situação era desesperadora. As cidades fortificadas já haviam caído. Laquis não viria ao socorro, Líbina não viria ao socorro. Todos os povos ao redor estavam efetivamente submetidos, destruídos, aterrorizados. Ninguém viria ao socorro de Jerusalém. Ninguém ousaria contrariar o famoso rei Senaqueribe. A situação era desesperadora. Deus não havia poupado as outras cidades. O exército estava acampado ao redor. O que fazer? Deus Os moradores de Jerusalém estavam encerrados dentro das muralhas. Os conquistadores argumentavam: não vale a pena resistir. Deus, os seus deuses e o seu Deus também será derrotado. Mas Deus declara: eu sou. Nós vamos lembrar que nas nossas crises, Deus continua no trono. Deus continua governando. Por mais alarmantes que sejam as situações, por mais desesperadoras que sejam as situações, Deus e Ele declara aquilo que Ele é em nossas vidas. Deus é nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, Deus é nosso socorro, bem presente nas tribulações. Ainda que a marcha do exército inimigo seja tão assustadora quanto o som de terremotos que despedaçam as montanhas, é isso que diz o verso 2: terremotos, estrondo de terremoto, de montes e montes se esmiuçando em pedras, em poeira. Assim é o alarido, é o estrondo da marcha do exército de Senaqueribe. Mas não importa, Deus continua sendo. Ainda que a marcha do exército inimigo venha incutir o terror por onde passa, Deus não importa o tamanho da crise, o quão ameaçador sejam os inimigos ao redor, Deus continua no trono, no governo de todas as coisas. Deus e a palavra final é sempre do Senhor. Se isso não assossegar o nosso coração, então nada mais talvez possa sossegar o nosso coração. A palavra final é do Senhor. Deus já havia dito, nós lemos Isaías 37 e 33: eu digo, nesta cidade Senaqueribe não entrará, nenhuma flecha será atirada, não se levantará escudo, não se levantará tranqueta nas suas muralhas. Isaías 37, 33. Podemos sossegar, aquietar o coração, porque o Senhor deixa bem claro aquilo que Ele é para o seu povo. Deus é refúgio. Quando a gente pensa em refúgio, nós pensamos em lugar de abrigo diante do perigo. Interessante nós observarmos, a palavra não diz que Deus guia até o refúgio, que Deus mostra o refúgio, mas que Deus é o refúgio. Em Deus estamos seguros, em Deus estamos abrigados, em Deus estamos protegidos, seja qual for a calamidade. Gosto muito de 1 Pedro capítulo 5, verso 8, quando a palavra diz: sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, fugindo e procurando a quem devorar. Eu acho muito interessante quando a palavra de Deus usa o exemplo dos felinos para falar de refúgio e de salvação. Quando a palavra se refere ao perigo eminente, como aquele que ruge ao nosso redor. Esses dias eu assisti uma reportagem, se não me engano, acho que no Animal Planet, e alguns felinos caçam da seguinte maneira. Irmão, não sei se vai dar para chegar até o fim. Se não der, a gente vai parar no tópico 2, e domingo que vem eu retorno. A voz está sumida, não volta. Esses dias eu assisti um documentário. Aí alguns felinos caçam da seguinte forma: eles adentram as matas, as florestas, e eles rugem o mais alto possível. Rugem com toda a força, com todo o fôlego. Eles sabem que há muitos pequenos animais escondidos, tocados, em troncos, em moitas, e eles não procuram, eles rugem, e quando o animal se assusta e abandona o seu abrigo, o felino dá o bote. Eu acho lindo quando a palavra diz: o diabo, vosso inimigo, anda ao redor fugindo como leão. E quando nós estivermos em Deus,
que é o nosso refúgio, nós estamos seguros. Enquanto nós estivermos em Deus, que é o nosso refúgio, nós estamos livres de todo e qualquer perigo. Deus é, e Ele diz, Deus é nossa fortaleza. É Ele quem fortalece quando somos fracos e incapazes de responder às adversidades que nos cercam. Por isso Paulo diz, olha, quando estou forte, estou fraco, quando estou fraco, estou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus é, e Ele é o socorro. Ele diz, eu meterei freio na sua boca, anzol no seu nariz, e por onde vocês vieram, vocês vão voltar. Podemos aquietar o nosso coração, porque Deus é refúgio, fortaleza e socorro. Isso dá coragem em meio às aflições, gera estabilidade em nosso coração, traz paz diante das piores circunstâncias. Deus é. Eu pergunto, o que tem tirado a tua paz? É o que tem tirado o teu sossego. Eu tenho orado muito para que Deus me ensine a fazer isso, a aquietar o meu coração. Ultimamente tenho perdido até o sono pensando em algumas coisas. A primeira coisa que a gente perde é o sono, já reparou? A gente perde o sono e dispara o apetite. Então acho que eu tenho dormido pouco, você ri, Cris? E comido muita bobagem, né? Muito doce. Quando a gente é ansioso, parece que é o doce que acalma a gente, né? As substâncias do açúcar dão, parece que um tipo de quietude, mas passageira, né? Passageira. O que tem tirado o teu sossego? É o que tem te acordado no meio da noite, o que tem feito você se afligir, lamentar, chorar. Deus diz para nós, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é. Mas se nós não tivermos essa consciência, vamos continuar sofrendo e nos desesperando diante das adversidades da vida. Deus é. Segunda coisa que o texto diz, Deus está, versos 5, 6 e 7, olha na sua Bíblia. Verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. E Deus repete, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senaqueribe estava lá fora, o seu exército estava lá fora, mas Deus estava lá dentro. O inimigo estava lá fora, mas o Senhor estava com o seu povo. Interessante ele dizer, há no meio da cidade um rio que corta, cujas correntes cristalinas cortam a cidade. Se você olhar o mapa, não há nenhum grande rio que corta Jerusalém de fora a fora. Há alguns rios, mas fora da cidade, não na cidade. O que Deus está querendo dizer? O rio é uma metáfora para descrever a presença do próprio Deus. Ainda que as situações sejam alarmantes ao lado de fora, se nós estamos com Deus e quando nós temos a consciência que Deus está conosco, a quietude pode tomar conta do nosso coração. Há um contraste deste rio que dá a imagem, uma impressão de corre calmo, sereno, tranquilo, com águas refrescantes, com águas cristalinas que indicam a presença do próprio Deus, com a assolação de morte que batia do lado de fora das muralhas. Há um grande contraste, onde o Deus está, a sua paz se faz presente, e a paz não significa ausência de problemas, mas na presença de Deus encontrar refrigério na alma, mesmo diante dos problemas. E aí nós vamos olhar a palavra do Senhor e vamos ver Jesus dizendo, olha, eu sou água viva, quem bebe de mim, flui um rio para o seu interior que nunca mais vai secar. Eu sou água viva, eu mato a sede. Deus é e Deus está. Às vezes nós sofremos e nos inquietamos porque deixamos de beber da fonte de águas cristalinas que é Jesus. Quando nós deixamos de beber da fonte, o nosso coração se inquieta. Quando deixamos de estar na fonte todos os dias, quando deixamos de beber dessa água todos os dias, quando nos afastamos dessa fonte, a inquietude toma conta do nosso coração. Muitas das nossas amarguras não são outra coisa a não ser essa demora em ir até a fonte. Jesus.
É incrível a maneira como Deus nos ajuda a superar as adversidades, quando nos aquietamos nele, na convicção de que Ele está presente. Olha o Pedro perante o Sinédrio. Lembra essa passagem? O Sinédrio, aquele mesmo tribunal que condenou e executou Jesus, chama Pedro e fala: olha, não fale mais no nome desse Nazareno. Já matamos, já demos cabo dele e você está causando tumulto. Não fale mais. E se você lembrar o texto, Pedro, cheio da tremidez do Espírito, olha bem e fala: esse negócio é o seguinte, galera, a mim importa obedecer a Deus e não aos homens. E ele sai e começa a pregar na porta do Sinédrio. O que faz um homem ser corajoso desse jeito? A certeza de que Deus está com ele. Podemos aquietar o nosso coração porque Deus está presente. A presença é que o poder de Deus reconhecidos e aceitos em nossa vida constitui a diferença, irmãos, entre derrotas e vitórias, entre fracassos e êxito, entre o medo e a fé. Deus é, Deus está. Aquietai-vos. Às vezes a gente se esquece disso, que Deus está, não estamos sozinhos. Aquietai-vos. E para a gente concluir, antes que a voz vá embora de vez, Deus faz. Verso 8 ao verso 11. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, põe fim à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é, Deus está, Deus faz. Os exércitos da Síria eram famosíssimos pelos seus arcos, pelas suas lanças, mas principalmente pelos seus carros de guerra. Hoje nós temos os tanques, os aviões, os equipamentos via satélite, enfim. Mas naquela época o armamento mais avançado era um carro de guerra, tipo, parecido a uma biga. Quem foi assistir agora aquele filme, ou assistiu a versão anterior, o Ben-Hur, lembra do Ben-Hur? A corrida das bigas lá no final? A Sara parece que foi assistir esse novo, não gostou, né? Foi assistir para ver o Rodrigo Santoro, tá vendo? O filme era ruim, não rendeu, Paulo, né? Não rendeu, né? Os carros parecidos, né? Mais ou menos uma biga, eram uma coisa de outro mundo. As pessoas se atemorizavam, as pessoas não lutavam em cavalos, ou melhor, em carroças, em carros de guerra. E ele tinha um exército gigantesco com seus carros aterrorizantes. E o texto diz aqui que Deus despedaça tudo isso, põe fim à guerra, quebra o arco, despedaça a lança, quebra os carros, lança os carros no fogo. Nós lemos em Isaías capítulo 37, o resultado de toda essa guerra. Todo aquele alarido, toda aquela ameaça, toda aquela pompa. Nenhum carro de guerra foi ao campo. Nenhuma flecha foi disparada contra Jerusalém. Nenhuma espada saiu da bainha. Nenhuma lança foi espetada em alguém de Jerusalém. O anjo do Senhor, diz o texto, desbaratou o grande e invencível exército de Senaqueribe. Deus é, Deus está, Deus faz. E o agir de Deus é extraordinário, porque Deus age nas nossas limitações. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. No agir de Deus as coisas se transformam, o impossível se torna possível. Interessante quando nós vemos na palavra de Deus, Pedro na prisão, Pedro em cativeiro, e a igreja ora e o lugar onde Pedro está estremece e Pedro se vê em liberdade. É interessante vermos a pesca maravilhosa, a escassez, e quando Deus age a fartura, a viúva de Naim ao choro, ao pranto, e quando Deus age a vida, a alegria, a restituição daquele que estava morto. É interessante vermos o texto da viúva de Serepta, a miséria e a desesperança, e quando Deus age, o júbilo e a alegria tomam conta da cena. É interessante observarmos a vida de Ana, a vergonha, é o desprezo sofrido, e quando Deus age, a honra e a alegria.
Nós precisamos aprender a aquietar o nosso coração em Deus, sabendo que Deus é o Deus que faz. Às vezes nós sofremos porque oramos e não acreditamos. Há uma história que diz: o pastor fechou a janela, morava de frente de um monte, num pé de serra, e ele, lendo o texto, viu na Bíblia: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte: monte, sai daqui e lança-te para colar. E ele cafifou com aquilo. Já ouviu essa palavra? Cafifou, na igreja fala muito isso. Ele ficou pensativo com aquilo. E ele resolveu testar a fé dele. E ele fechou a janela e orou: em nome de Jesus, monte, sai daqui e vai para colar. Em nome de Jesus, monte, sai daqui e vai para colar. E abriu a janela e olhou o monte estava no lugar. E ele disse: haha, sabia que não ia sair do lugar. Deus faz. E às vezes a gente ora para Deus fazer no casamento, na família, no lar, mas a gente não aquieta o coração. A gente continua afogado, inquieto, sofrendo, perdendo sono. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Nós podemos nos aquietar. E quando a gente olha para essa palavra e grava a voz do nosso coração, que não importa a adversidade da situação, nosso Deus é, nosso Deus está, nosso Deus faz. Quero concluir dizendo, compartilhando algo com você. Dizem os historiadores da igreja protestante que Lutero foi inspirado por este salmo para escrever o único hino que nós protestantes entoamos, sendo da autoria de Martim Lutero. Alguém sabe qual hino é? Quem falou? Essa minha comadre Rosângela. Toda gente que vem do interior sabe das coisas, né? Castelo Forte. Castelo Forte. Vou ler para você. Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo o trance agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com ânimo cruel, astuto e muito rebel. Igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não poderiam derrotar nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por nossa defesa. Se temos de perder famílias, bens, poder, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele, ainda assim reinaremos. Castelo Forte, hino de autoria de Martim Lutero. Dizem que ele escreveu esse hino depois de ler o Salmo 46. Que essa palavra inspire o seu coração, como inspirou homens e mulheres no passado. Senaqueribe ameaçou e Ezequias foi a Deus. Vai a Deus, peça o sossego, vai a Deus, apresente as suas causas. Vai a Deus e coloque diante do Senhor. Que Deus nos dê paz, que Deus nos dê refrigério, que nossa alma descanse nesse Deus que é, que está e que faz, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.